do Papa Francisco, vamos prosseguir as catequeses do Papa do ano de 2014. Elas foram proferidas em suas audiências públicas nas quartas-feiras. Na semana passada, vocês se lembram, o Frei Atanael inaugurou a série dessas palestras falando sobre o dom da sabedoria. Nós prosseguiremos hoje com a apresentação do dom do entendimento. O dom do entendimento. Mas antes, façamos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Santo, as nossas almas visitai, a nossa mente iluminai, os nossos corações enchei de amor. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ao se falar de entendimento, dom do Espírito Santo, não se trata de simples inteligência humana, de capacidade intelectual, de que somos mais ou menos dotados. É o chamado QI, o quociente intelectual. Ao contrário, é uma graça que só o Espírito Santo pode infundir e nos conduz a enxergar para além da aparência da realidade. Leva-nos à profundidade do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação. Penetramos aí com mais luz. Não se trata apenas de ficar conhecendo a palavra de Deus, um conhecimento teórico, mas de acolhê-la como uma boa notícia para a nossa vida. O conhecimento que daí deriva é um conhecimento no Espírito, um conhecimento com o Espírito. Muitas vezes, por exemplo, ouvimos uma frase, um trecho da Bíblia ou lemos e surpreendemos-nos com a novidade daquilo que nós nunca havíamos pensado. Embora pudéssemos conhecer bem o texto por já o ter lido ou escutado várias vezes. É como se de repente desse um estalo do novo conhecimento. Ou então sentimos que a palavra justinha para a vida que enfrentamos. É o esclarecimento de que estávamos necessitando. Por isso, a leitura bíblica nunca se torna monótona. Abre sempre para uma novidade ou uma nova inspiração para a nossa vida. Então se percebe que não é um simples aumento de conhecimento, é, ao invés, um entendimento que nos sensibiliza e
vem do coração tocado pelo Espírito Santo. São Paulo tem a maestria de explicar os efeitos deste dom. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, de 9 a 10. E ele fala assim: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem a mente humana imaginou. Tais são os bens que Deus preparou para aqueles que o amam. A nós, Deus o revelou por meio do Espírito Santo. Se formos a etimologia, a origem da palavra inteligência, verificamos que provém do latim intus legere. Intus legere, que quer dizer ler de dentro. Esta dádiva de Deus nos faz penetrar, compreender, entender a fundo. Enxergamos com os olhos de Deus. E Jesus quis enviar-nos o Espírito Santo para que todos consigamos entender a realidade como Deus a compreende. Este dom do entendimento está ligado à fé. Por esta virtude, nós cremos em Deus e o aceitamos. Com a virtude da fé, ajudada pelo dom do entendimento, compreendemos e entendemos a Deus com clareza. É um verdadeiro colírio que clareia os nossos olhos. O próprio Cristo disse aos discípulos: eu vos enviarei o Espírito Santo e ele vos fará entender tudo o que eu ensinei. Então, a leitura do Evangelho é dinâmica, vai sendo aplicada aos poucos em nossa vida. E nós vamos descobrindo isso, passo a passo. Vai transformando a nossa vida. Há um episódio no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 13 a 27, que explica muito bem a profundidade e a força deste dom. Depois de ter presenciado a morte na cruz e a sepultura de Jesus, 2 dos seus discípulos, desiludidos, amargurados, frustrados, retornavam a Emaús, sua terra. Enquanto eles iam a caminho, Cristo ressuscitado aproxima-se deles e começa a lhes falar. Porém, os olhos dos dois estavam como que velados de tristeza ante a paixão do Mestre e não o reconhecem. E ele vai esclarecendo os últimos acontecimentos, mostrando que tudo devia ter acontecido assim. Mais tarde, após o reconhecerem, dizem um ao outro: não estava o nosso coração ardendo
enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. E é isto que nos faz o Espírito Santo. Abre-nos a mente, abre-nos para fazer entender melhor, para nos levar a compreender melhor as disposições de Deus, as realidades humanas, as situações da vida. O Santo Padre conclui com uma recomendação de oração. Diz ele: peçamos ao Senhor que nos conceda a todos este dom, o dom do entendimento, a fim de nos fazer compreender como Ele entende as coisas que acontecem e para que compreendamos principalmente a palavra de Deus no Evangelho. Seguindo então esta recomendação, nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pelo tempo que vocês dispuseram me escutando. Muito obrigado por abrirem as portas das suas casas e me acolherem. Eu desejo a todos paz e saúde e abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.